virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão relucente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá, mostrar-te-ei as coisas que devem ser feitas depois destas. Olá, gente, bom dia! Bom dia a você que já está assistindo o programa Avivamento Teresina. Que Deus abençoe sua vida de maneira tremenda e poderosa em nome do Senhor Jesus. Você sabe, todo sábado estamos aqui nessa emissora, na Band, às 7 da manhã e domingo, 6h30 da manhã, trazendo mensagem de fé, mensagem de esperança, palavra de Deus para edificar sua vida e edificar o seu coração. No programa de hoje nós vamos falar sobre a igreja amada do Senhor Jesus. A palavra igreja é eclésia. Eclésia quer dizer tirados para fora. Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou do Egito, da escravidão, de debaixo das garras de Faraó e levou para fora do Egito, para o deserto, onde Deus ia tratar com a igreja, ensinar a igreja, o povo de Israel, a andar com ele. E quando o Senhor chama alguém para o seu aprisco, quando o Senhor chama alguém para o ambiente do reino de Deus, significa que ele tira esse alguém do mundo, do sistema mundano, do mundo corrompido e coloca no caminho do Senhor, tirando de dentro para fora, de dentro do ambiente de pecado para um ambiente onde nós vamos aprender a andar com Deus e aprender a seguir ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja. O Senhor Jesus manda um recado para as igrejas da Ásia através do apóstolo João, e para cada igreja ele tem uma mensagem de exortação, de consolo, direcionamento. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, uma igreja que recebe todo o elogio do Senhor, ele chega dizendo para a igreja: olha, tenho visto que você não se cansa, não é, trabalhando por mim, trabalhando para mim, coloca à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, mas tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Todas as vezes que nós como igreja começamos a nos desviar do caminho, o Senhor vai trazer uma palavra de exortação para nos alinhar novamente à sua vontade. E hoje nós vamos trazer uma palavra que vai justamente trabalhar essa questão, trazendo a igreja de volta para o trilho. Se você é alguém que se considera
igreja do Senhor, inserido no corpo de Cristo, eu tenho uma palavra para você hoje. E eu sei que Deus vai te abençoar de maneira rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Nós, como Igreja Avivamento Cristão, entendemos o valor da arte, trabalhamos a música na igreja e trabalhamos a arte apresentada com mímica, peças teatrais e dança. E nós temos o Ministério de Dança, o Ministério Semearte da igreja, e esse ministério preparou uma dança maravilhosa que tem apresentado em várias outras igrejas, tem sido tremendo. E nós vamos colocar aqui um vídeo dos nossos jovens da Igreja Avivamento Cristão dançando para o Senhor Jesus, e eu sei que você vai ser edificado. Então, a gente conheceu a cultura africana e se apaixonou perdidamente por tudo que essa cultura trouxe pra gente, porque por mais que todos nós passamos por muitos problemas, sofrimentos, e jamais a gente tinha visto algo tão forte quanto no povo africano. Mas o que impactou o nosso coração é que quando eles conhecem a palavra de Deus, quando eles aceitam Jesus no coração deles, a alegria com que aquele povo louva a Deus trouxe um inconformismo pra gente. E é essa alegria que a gente está querendo trazer, essa alegria que faz com que todo o nosso corpo verdadeiramente louve e exalte o nome do Senhor. As we done this and celebrate forever, we go elevate. No more kata kata for our life, we go this. Somebody shout hallelujah. Jehovah God, make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God, make me a winner. Somebody shout hallelujah. Sugar, my melody sweet like sugar. Cause Jehovah make me a winner. I'ma dance like a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Yeah, Brendan I be the winner. So I dance like I'm a winner. Jehovah I be the ruler. And they don't bless me with plenty moolah. Brendan I be the winner. So I dance like I'm a winner. If you believe and you know, and you really want to show, oh yeah, stand up on your feet right now, nah. Somebody shout hallelujah. Jehovah God, make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God, make me a winner. Somebody shout hallelujah. Some are time rejoicing, all the people them rejoicing, mama them are happy, papa them are happy, wonder, 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 yeah, my God is a wonder, yeah, wonder, 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 yeah, Jesus is a wonder. My God is good, my God is good. I need a sip of cranberry juice. Now he they make my body they move, cause I'm feeling good. Baba you good, and everything when you give me is good. Now he they make my body they move. Somebody shout hallelujah. Jehovah God, make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God, make me a winner. Somebody shout hallelujah. Jehovah God, make me a winner. For whatever, back for the never. Jehovah God, make me a winner. Somebody shout hallelujah.
Now your own. All the glory, Baba. Baba, take all the glory. I say receive the glory. All the glory. Now your own. All the glory, Baba. Feel it. Take it easy. Feel it. Baba, it's too much. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Essa palavra, ela é tremenda e também mal interpretada ao longo da história. Quando Jesus chega para Pedro e diz que ele é Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, devemos lembrar que Jesus está dando uma resposta à revelação que Pedro teve a respeito de Jesus, seu filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E alguns discípulos disseram: estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros diziam: o Senhor é o João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro naquele momento diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, a palavra Pedro no grego é Petros, pedrinha pequena. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele vai falar sobre isso, que nós somos pedrinhas pequenas desse grande edifício que o Senhor está construindo, chamado igreja. Tu és Pedro, pedrinha pequena. E sobre esta pedra, a palavra pedra no grego é Petra, que significa grande rochedo, uma rocha muito grande, inquebrável. Então, quando Jesus diz essa palavra, como é que nós vamos entender? Ele diz: eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena, e sobre essa pedra que sou eu, a revelação, Pedro, que você acabou de ter, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, essa rocha, Petras, grande rochedo que sou eu, edificarei a minha igreja. Lembra que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que aquele que escuta a palavra e obedece a palavra será semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. Jesus é o grande rochedo. Eu digo que tu és Pedro, pedrinha pequena. Mas sobre essa pedra, o grande rochedo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja do Senhor Jesus estivesse como fundamento Pedro, se ela fosse edificada em Pedro, ela já teria destruído desde o início. Um homem não pode sustentar um organismo espiritual. Mas como Jesus edificou a igreja nele mesmo, ele é a rocha da igreja, ele é a grande pedra, então o inferno não pode prevalecer contra Jesus. Em Apocalipse, a palavra diz que Jesus tem nas mãos a chave da morte e do inferno. A porta que ele fechar, ninguém abre, e a porta que ele abrir, ninguém poderá fechar. Então, a igreja do Senhor está edificada em Jesus e não em Pedro. E isso é muito importante para você e para mim, que cremos em Deus, que estamos seguindo ao Senhor, que fomos tirados de dentro para fora, fomos tirados de dentro do pecado para viver uma vida livre lá fora, na presença de Deus, longe do pecado, longe das cadeias espirituais. Você não pode firmar sua fé em Pedro, você não pode firmar sua fé em homens. A sua fé deve estar firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos trazer a palavra de Deus diretamente do local da Igreja Avivamento Cristão, na Avenida Presidente Kennedy, 3901,
de frente ao Muro da Coab, a 100 metros do Zoobotânico. Todos os domingos e todas as quintas-feiras nós temos Palavra de Deus para o seu coração. Quinta-feira, 19h30 e domingo, 18 horas. E é diretamente do templo da Igreja Avivamento Cristão que nós vamos trazer para você daqui a pouco a palavra sobre a igreja de Laodiceia. O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Olá, queridos, eu sou o pastor Tony, está aqui comigo a pastora Raidalva e é uma honra muito grande poder estar falando com você pelo programa que tem tocado muitas vidas em Teresina e em toda a região. Quero dizer para você que a Igreja Avivamento também está na cidade de Piripiri. Você tem a oportunidade de ter um encontro com Deus na Igreja Avivamento em Piripiri. Quero deixar uma mensagem para você. Estamos vivendo em tempos de crise. Às vezes, crise muito extensa por causa de alguma mágoa, alguma situação que tem ferido o teu coração. Mas eu quero te dar uma notícia que vai curar a tua crise. Jesus, ele disse: todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Que coisa tremenda! Encontrar com Jesus é ter a sua crise sarada, as suas mágoas, as suas decepções. E Deus colocou a igreja na cidade de Piripiri para que você possa encontrar com Jesus. O que você está esperando? E a Igreja Avivamento Cristão se localiza na rua Padre Domingos, 1456, no centro da cidade. Os cultos acontecem nas quintas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos a partir das 18 horas e 30 minutos. Participe! Avivamento! Hey! Estou de volta aqui com você então e eu quero convidar você para essa conferência do dia 14 agora de setembro de 2019. Conferência Céus Abertos. Os jovens da Igreja Avivamento Cristão estão preparando essa conferência para você. Dos 4 cantos de Teresina, eu quero convidar você a vir sentir a presença de Deus na Igreja Avivamento Cristão. Pregador, pastor Tony, que é um dos pastores da Igreja Avivamento Cristão em Piripiri, que é usado pelo Espírito Santo, e um ministério de louvor tremendo em chamas para ministrar ao seu coração. Venha então participar conosco neste sábado dessa conferência maravilhosa, Céus Abertos, e você vai ver que você vai voltar para sua casa e vai sentir que os céus estarão abertos em favor da sua vida, em favor da sua família. Agora nós vamos para a Palavra de Deus diretamente do templo da Igreja Avivamento Cristão. A igreja é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Se você congrega numa igreja, se você frequenta um ambiente religioso e ainda não entendeu que assim como essas 4 paredes abrigam nossas vidas, você deve abrigar Deus, o hóspede chamado Espírito Santo na sua vida. Se você não entende isso, você ainda não entendeu para que você foi criado. A nossa vida é como
uma luva. Nós somos feitos como uma luva. Assim como a luva é feita no formato de uma mão, e ela só tem utilidade quando ela é colocada uma mão dentro dela, ela só funciona quando a mão está dentro dela, assim todos nós fomos criados no formato de Deus. A Bíblia diz que nós somos imagens e semelhança de Deus, e só funcionamos quando o próprio Deus está dentro de nós, habitando dentro de nós. Quando Deus não está dentro de nós, habitando dentro de nós, nós somos como uma luva sem utilidade, sem uso. Por isso que o apóstolo Paulo ensina bastante sobre isso. Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus, e devemos zelar desse templo, porque aquele que destrói o templo de Deus, esse também será destruído pelo próprio Deus, porque o templo de Deus que somos nós, é casa santa. De maneira que a palavra nos ensina a nos santificar, porque o Espírito Santo, que é Deus, não habita em templo sujo. O Espírito Santo habita em templo limpo. É claro que para receber o Espírito Santo, você não precisa ser perfeito. Eu não recebo o Espírito Santo na minha vida quando eu me santifico. Ninguém consegue se santificar suficientemente a ponto de estar pronto para receber o Espírito Santo. Mas pelo contrário, nós, por não sermos santos, recebemos o Espírito Santo, e Ele que é santo nos torna santificados. Então a igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais, ela poderia muito bem dizer, quem tem o Espírito Santo, se enche cada vez mais. Porque só existe uma maneira de nós nos santificarmos, é nos enchendo daquele que tem por essência do seu ser, santidade. Quem diz amém? Quem quer ser santo diz aleluia. Então diga para quem está do seu lado, se você quiser ser santo, tem que se encher do Espírito Santo, porque Ele é o santo. Amém, igreja? Então que essa noite seja uma noite de sermos cheios do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo termina o segundo livro de Coríntios, e no último versículo, ele libera a bênção apostólica, dizendo que o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. É muito importante entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele ensina sobre o amor, ele ensina sobre a graça, e ele ensina sobre a comunhão. Quando ele diz que o amor de Deus, ele sabe que a igreja do Senhor tem entendimento, tem convicção a respeito do amor. Todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, e uma vez crendo nele, não perecemos, não somos condenados, não vamos para o lago de fogo, pelo contrário, temos a vida eterna. Todos nós sabemos que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quem nasce de novo, quem de fato tem uma experiência com Deus, jamais vai duvidar do seu amor. Quem duvida do amor de Deus? Quem está influenciado pelo mal. Acabamos de ouvir um testemunho forte aqui. Quando a Liz estava sendo influenciada pelo mal, ela não conseguia entender o amor de Deus. E quando Deus chega para ela e diz, eu te perdoo, ela começa a entender esse amor e passa a ter vontade de viver. Quem quer dar cabo da própria vida não entendeu o que é o amor de Deus. Não tem a revelação do amor de Deus. Porque junto com a revelação do amor de Deus, vem a vontade de viver. Porque o amor de Deus é expressado por Jesus na cruz por nós, amém? E esse Jesus que morreu na cruz por nós, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando eu recebo esse amor, essa vida, eu sinto vontade de viver. Porque é que Teresina, infelizmente, ainda é uma capital que está aí nas estatísticas da capital mais sofrida na área do suicídio. Porque por outro lado, é também a capital e a região mais idólatra, de um povo que se prostra diante de imagem de escultura. E o que significa se prostrar diante de uma imagem de escultura? Significa você se submeter, você usar como fonte de vida aquilo que está morto.
chega para uma imagem de escultura e conversa com ela. Veja se ela vai te responder alguma coisa. Mexa com ela, ela que precisa de você. Ela que precisa que você ponha ela no ombro e saia com ela fazendo procissão. Então quem se prostra diante de uma imagem de escultura, está se prostrando diante daquilo que não tem vida. E a realidade de uma imagem é a morte. E o mesmo espírito de morte que está por trás da imagem vai começar a influenciar a quem está adorando. E é por isso que Teresina é influenciada para o suicídio, porque ainda somos uma capital de um povo que adora aquilo que está morto. Quando esta cidade passar a adorar verdadeiramente a Cristo Jesus, não haverá uma pessoa sentindo vontade de morrer, porque Jesus que está vivo disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Leia Salmo 115. Lá fala que aqueles que adoram, que fabricam imagem de escultura e se curvam e adoram imagem de escultura, se tornam semelhante às imagens, tão morto quanto as imagens. E eu sei que enquanto eu estou aqui, existem alguns irmãos, principalmente os mais maduros na igreja, que ficam assim: rapaz, eu fico preocupado com o pastor. O pastor num culto de domingo, sabe que tem gente que vem que adora imagem, tem gente que vem que é católico, e o pastor fica falando sobre essas coisas, sabe que os programas estão indo para a TV, e aí o pastor falando sobre imagem de escultura. Gente, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Não adianta você pegar uma ferida no corpo e dizer assim: puxa, essa ferida, ela está tão feia, eu até que gostaria de curá-la, mas o remédio dói. E por que colocar o remédio vai doer? Eu vou deixar a ferida lá? Então por que pregar contra a idolatria, contra o suicídio? Isso vai chatear alguns corações, isso vai constranger algumas pessoas. Eu vou deixar de pregar? Se a única maneira de Deus entrar nos lares é por meio do arrependimento, e o arrependimento vem através do conhecimento da verdade, então eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração e numa nação onde as pessoas dizem: nós amamos a Deus. Você pergunta: você ama a Deus? Amo. Você segue a Jesus? Sigo. Você quer realmente ir para o céu? Quero. Mas essa expressão do amor de Deus são só nos lábios, porque elas não são capazes de abrir mão da idolatria para servir ao único Deus verdadeiro em espírito e em verdade. E diz que ama a Deus, mas a palavra está dizendo assim: ó, deixa a idolatria. Elas não querem deixar a idolatria e diz que amam a Deus. Não existe amor sem sacrifício, não existe amor sem cruz. Todo homem que decide amar uma mulher e andar com ela para o resto da vida e honrá-la, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa dele, porque ela não é igual a ele. Toda mulher que decide viver com um homem para o resto da vida, por amá-lo, ela vai ter que abrir mão de coisas, porque ele não é igual a ela. Vai ter situações que não vai agradar a ele e ela vai ter que abrir mão por amor a ele. As pessoas dizem que amam a Deus, mas não estão dispostas a abrir mão de nada de suas vidas por amor a esse Deus. Elas querem que Deus as ame e que Deus renuncie tudo, como Ele já renunciou, e renunciou a própria vida na cruz por nós. Mas na hora de você abrir mão do adultério, da mentira, da fofoca, do orgulho, da justiça própria, das imagens de escultura, abrir mão de você mesmo por Ele, você não está disposto. Que amor é esse que você não consegue provar através de uma renúncia pessoal? Igreja não é um clube social, não é um lugar de ajuntamento de pessoas que vêm para ter um momento de desencargo de consciência, um momento de consolo. Igreja é lugar da gente se alinhar e aprender em como seguir a Deus de verdade, em como agradar o coração de Deus, em como nos limpar para sermos habitação de Deus. Quem diz amém? Tendo dito isto, volto para a questão do amor. Todo mundo aqui crê no amor de Deus, amém? Segunda coisa que Paulo fala lá para os Coríntios: a graça do Senhor Jesus. Todos nós temos essa convicção de que fomos salvos pela graça. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Porque se você é alguém que está aqui e já chegou para alguém, até da família ou amigo, dizendo assim: rapaz, eu decidi ser crente porque quando eu olhei para a minha vida, eu já era tão bonzinho, eu já era tão santo e santo e santo.
Eu não matava, eu não roubava, eu não fumava, eu não gostava de festa, não gostava de dançar. Dançar não é pecado. Não viu a Lisa aqui não, ó? Dançar não é pecado. Contanto que a música também seja uma fonte pura. Amém? Se você tivesse participado lá do retiro de carnaval e tivesse visto o pastor Nestor dançando uma dança dos africanos, meu irmão, que eu tentei rebolar daquele jeito, não consegui. Se você é alguém que disse que já era tão bonzinho e por isso só faltava pular para dentro da igreja, então eu já vim para a igreja porque eu já nasci crente, eu já nasci um anjinho. Você não entendeu nada. Você só está na igreja porque você era tão ruim, tão miserável, que o único lugar onde você poderia se consertar era na igreja. Eu sei que foi assim comigo, e eu sei que é assim com você, porque embora todo mundo olhe, meu Deus, é uma anja em pessoa, não sei se tem anja, é um anjo. Você quando se olha no espelho, você sabe no fundo que coisa, só eu e Deus sabe. Então ninguém é salvo por mérito pessoal. Ninguém é salvo porque já nasceu santo. Ninguém é salvo por ser bom. Nós somos salvos porque apesar de sermos quem somos desde quando nascemos, o Senhor nos alcançou com a sua graça. E a graça é favor imerecido. Ele olhou para nós e Ele viu que a gente não tinha condição nenhuma de se aproximar dEle. Então a graça dEle caiu sobre nós. Ele nos deu fé para ativar essa graça. E Ele diz, você não merece vir para o céu, você não merece ser salvo, mas então eu estabeleço minha graça sobre você e dou aquilo que você não mereço. Então pela graça sois salvos por meio da fé. E todos nós sabemos que só somos salvos e só vamos para o céu porque fomos alcançados pela graça. Aleluia! A graça nos alcançou e sei que vai, para vergonha nossa. E isso eu não estou fazendo apologia a erro de cristão, mas existem pessoas lá fora que não são fiéis a Deus, não creem em Deus, mas têm conduta mais acertada do que alguns cristãos. Condutas aparentemente são até melhor que nós, sabia? Aliás, a estatística sempre coloca as obras dos espíritas, obras sociais, à frente das obras dos evangélicos. Então no mundo você vai encontrar pessoas que podem até ter obras maravilhosas, melhores que a de você e de mim. Mas eu quero te deixar em paz em relação a isso. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pela tua bondade, você não é salvo pelas coisas boas que você faz, e nem pela tua santidade. Nós não nos santificamos para sermos salvos. Apesar da Bíblia dizer que Jesus é eterno Salvador daqueles que lhe obedecem. Nós não nos santificamos para sermos salvos, pelo contrário, nós nos santificamos porque já somos salvos. Não adianta, se a pessoa não nasceu de novo, não é salva, ela pode fazer as obras tudo de ouro, ela pode cuspir ouro, ela não vai para o céu, não vai. Mas, aquele que é salvo de verdade, aquele que foi alcançado pela graça, vai ter uma predisposição para se santificar, para fazer boas obras, para ser obediente ao Senhor Jesus. Mas não deixe o diabo confundir a tua cabeça, que porque você vacilou aqui, porque você não conseguiu ser perfeito naquela outra área, porque você não conseguiu ainda alcançar a estatura do Senhor Jesus, por isso o arrebatamento vai acontecer agora, você não vai para o céu. Não deixe o diabo confundir a tua cabeça, porque quando o diabo consegue colocar confusão e dúvida, nós nos perdemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Se o inimigo coloca incredulidade, ele mexe com a tua salvação. É por isso que o apóstolo Paulo ensina sobre o capacete da salvação, que é uma blindagem na sua mente, que é uma convicção de que você é salvo apesar de você mesmo, porque a tua salvação é pela graça. Não deixe o diabo confundir você, porque apesar de você mesmo, apesar das suas dificuldades, se você é alguém que está temente a Deus, está buscando melhorar no Senhor, tem temor de Deus, apesar das suas dificuldades, se Jesus voltar agora, você sobe como um foguete. Aleluia! Aleluia! Nós não somos perfeitos, estamos buscando. Amém? É claro que aquilo que é básico, você já tinha que ter resolvido o problema. Aquilo que é básico, resolva. A Bíblia diz que quem mentia, não mente
mais. Quem roubava, não roube mais. Inclusive no dízimo. Quem não devolve o dízimo, está roubando. Fecha parênteses. Quem fofocava, não fofoque mais. Quem matava, não mate mais. Mas sempre haverá uma área onde precisamos melhorar. Jesus vai chegar, nós vamos receber um corpo glorioso com essa convicção. Eu sempre tenho que melhorar. O apóstolo Paulo era um semi-anjo. Para mim não houve nenhum dos discípulos que chegaram no patamar de Paulo em santidade. Sabe o que ele dizia? Todos os dias eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado. Era um homem que reconhecia suas fraquezas. Era um homem que sabia que não poderia testar os seus limites, porque senão ele cairia. Ele disse assim, ó, se alguém confia na carne, não eu. Então alguém que tinha defeitos, alguém que tinha inclinações que ele não gostava. Ele diz, rapaz, quando eu olho para mim, eu digo, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, não consigo. Mas aquilo que eu não quero, faço naturalmente. Então Paulo era alguém como você e alguém como eu. Ou você achava que você era a última bolacha do pacote em relação à tentação? Todos nós somos iguais. Quando o Tiago vai falar de milagre, de Deus responder a oração, ele usa Elias, o maior profeta do Velho Testamento. E sabe o que ele diz em relação a Elias? Elias era semelhante a nós, tinha as mesmas inclinações que nós, mas nem por isso Deus deixou de ouvir ele. E meu irmão, estamos no mesmo barco, aleluia. Nós seremos a noiva de Cristo, chegaremos lá como noiva ataviada, sem mácula, sem ruga, vestido com vestido de linho finíssimo e branco. Mas até chegar lá, a Bíblia diz que estamos desenvolvendo a nossa salvação, estamos lutando. Portanto, a tua morte seria você chegar no momento e dizer, eu já tenho 20 anos de igreja, já tenho 30 anos de igreja, já estou no ápice da maturidade. Aí isso é a tua morte. Não há ninguém tão maduro o suficiente que não tenha que continuar vigiando. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para todos nós enquanto vivemos nessa terra. É a consciência que temos que ter, que só um pode nos livrar. Portanto, Jesus ensina que a gente deve orar assim, livra-nos da tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só Ele. Judas, versículo 20, diz assim, ó, o Judas não foi o que traiu, foi outro Judas. Ele disse, há aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Só Deus pode nos guardar de tropeçar. Amém, queridos? Então, tenha essa convicção. Você não vai permanecer firme se tentar pela tua própria força. Confie na graça. Busque mais presença de Deus e a graça será intensificada na sua vida. Quando eu vejo alguém dizendo assim, ó, eu estou pelejando, eu estou tentando aos poucos matar um desejo meu. Dá até dó. Porque eu já vivi isso. Você mata um dia e no outro dia você está sentindo tudo de novo. Ei, eu já jejuei 7 dias para vencer lutas da minha carne, situações que eu não conseguia vencer. E enquanto eu estava de jejum, eu estava como um anjo, jogando bola com os anjos, aleluia. No outro dia que eu enchi a pança, eu estava lá em inclinação, estava lá a vontade de pecar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você viver, a tua carne está aí. Só existe uma maneira de você ser curado de algumas coisas na sua vida. Não é pelo teu esforço. É por uma substituição. Ao invés de ficar brigando com a tua carne, pelejando, e não deixe de jejuar, jejue. Por outros motivos. Ao invés de ficar pelejando com a tua carne, sabe o que você faz? Contemple a face do Senhor Jesus. Ganhe mais dele. Busque mais do fogo dele. E o fogo, a lareira de Jeová, vai queimar os germes espirituais da sua vida. A contemplação, a busca, a adoração vai fazer com que você experimente algo que aconteça involuntário dentro de você. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é incorruptível. Então o que acontece? Você briga contra a tua carne, você não vence. Senão os monges seriam os santos da terra. E tem monge que quando entra lá no mosteiro, morre lá, sabe por quê? Porque ele descobre que mesmo lá dentro, ele continua sendo pecador. E ele chega à conclusão, rapaz, se aqui dentro, nessas 4 paredes, onde eu não estou vendo nada, eu continuo tendo as minhas inclinações, se eu voltar para o mundo, aí pronto, eu já estou no inferno. Por isso que eles não voltam para o meio social. Então, não tente vencer a tua carne. Busque a presença de Deus. E você vai perceber uma transformação involuntária. Assim, ó. De repente o marido chega para a mulher e diz, mulher, incrível. O que foi?
faz uma semana que eu não sinto vontade de fumar. Faz uma semana que eu até me esqueci de passar naquele bar. Faz uma semana que eu não me lembro mais daquele palavrão. E a mulher vai dizer: faz uma semana que eu não sinto mais vontade de quebrar o cabo de vassoura na tua cabeça. A mulher vai dizer: gente, é a terceira vez que eu entro no shopping, vou e volto e não fico presa na loja de sandálias. Você começa a perceber que pela busca do Senhor, algumas coisas vão acontecendo de maneira sobrenatural dentro de você, mas que não vem pelo teu esforço. Você simplesmente procura e não encontra. Jesus fala que no coração está a impureza, o mau pensamento, o adultério, a loucura, a ira, o ódio, a inveja, está tudo lá. Quando a presença de Deus e a palavra de Deus vai limpando o coração, você se lembra, por exemplo, está no trânsito e aconteceu uma situação no trânsito, alguém buzinou e você em outro tempo puxaria a arma, você em outro tempo daria no mínimo 15 nomes para a mãe daquela pessoa que te buzinou e de repente você se levantou, conversou com a pessoa, resolveu e saiu. Aí depois você: meu Deus, não sou eu, não fui eu que fiz isso. Porque você percebe que a tua conduta está diferente. Isso é a manifestação da graça. A graça de Deus vai trabalhando, vai colocando dentro de você o que você sabe que você nunca seria naturalmente. Pela graça sois? Nós estamos sendo transformados pela graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala uma terceira coisa. Ele diz a comunhão do Espírito Santo. O amor é algo que já aconteceu. A graça já é passada. O Senhor já manifestou essa graça. Já está definida. É só pegar. Agora, a comunhão do Espírito Santo não pode ser uma teoria. A comunhão do Espírito Santo não pode ficar no passado. Não tem como ficar no passado. Porque só existe uma maneira de você ter comunhão. Comunhão se tem por um relacionamento. Você não se relaciona com o que é passado. Você se relaciona com o que é presente. Eu não chamo uma pessoa que eu não conheço para entrar na minha casa e comer na minha mesa. Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei aqui do que ela é capaz. Mas um amigo eu consigo trazer para dentro da minha casa, não é? E ele come. E eu ainda digo assim: chega pouco na farofa, deixa a farofa, deixa. Porque é amigo. Jesus está falando aqui nessa palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando você chega no final do versículo, já falei isso várias vezes aqui, essa igreja está poliglota nisso, teóloga. No último versículo do texto ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem estava falando, Jesus ou o Espírito Santo? Espírito Santo, que é o mesmo Jesus. Agora, Jesus como pessoa nunca saiu do trono, ele está lá. Ele vai levantar do trono para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Quando a Bíblia diz que o Senhor apareceu para João aqui em espírito, aqui é o Espírito Santo tomando a forma do Senhor Jesus. Quem está falando com João é o Espírito Santo, porque depois ele dá toda a instrução, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, a única maneira de sermos templos do Espírito Santo é trazendo ele para a comunhão. A igreja de Laodiceia não tinha perdido Jesus. A igreja de Laodiceia não tinha perdido nem a graça e nem o amor de Deus. Ela ainda acreditava nisso. Ela ainda estava debaixo desse legado. Mas ela havia perdido a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E quando a igreja perdeu o Espírito Santo, então ela ficou vivendo uma vida morna. No ambiente religioso ela se esquenta um pouquinho, mas quando ela sai do ambiente religioso, ela se esfria com o mundo. No ambiente religioso, porque no ambiente religioso, no ambiente da adoração, irmão, Deus vem. Aí você se esquenta um pouquinho. Aí você volta para o mundo. Aí no mundo você se esfria. Aí você vem para o culto, se esquenta. Vai para o mundo, se esfria. Essa igreja, ela estava situada numa cidade industrial.
Uma cidade que exportava tecido, muito tecido, de linho fino, chique. Exportava muito ouro e colírio. Produzia muito colírio. E a cidade era rica. E a igreja passou a ser rica financeiramente. Só que ela se compactuou com o mundo. A ponto dela dizer, não temos falta de nada. Rico sou enriquecido, não tenho falta de nada. E não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Essa igreja, apesar de acreditar em Deus, ela também se compactou com o mundo. Ela se fez uma com o mundo. Então ela passou a ser morna. Ela tinha Deus e ela tinha o mundo ao mesmo tempo. Só existe uma maneira da gente não ser morno. É receber o Espírito Santo aqui e continuar com o Espírito Santo lá. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é fogo consumidor. Quem está cheio do Espírito Santo não é nem morno, nem frio, sempre será quente. Não é você se colocar na beira de um fogo e daqui a pouco abraçar alguém e você ainda está morno. Não, é você ter o fogo dentro de você e em todo lugar você é quente. Você não pode viver aqueles momentos, meu Deus, acabou minha fé. Alguém tem que vir orar aqui porque minha fé foi embora. Na igreja eu estava com a fé, aqui eu estou sem fé. Não. Se você tem o Espírito Santo na igreja, você tem fé. Se você tem o Espírito Santo fora do templo, você continua tendo fé. Se você é alguém que no domingo se enche de fé, quando é na terça-feira já acabou a fé e precisa da quinta-feira, meu Deus, tem que chegar quinta-feira, tem que chegar, porque eu tenho que sentir fé de novo no meu coração. Não, não está certo. Então você sai daqui, aí amanhã você tem mais um momento com Deus, de comunhão, de secreto, e se esquenta de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, e você vai constantemente se enchendo, e vai se manter quente com a fé em alto nível. Quem diz amém? Nós não podemos ser crentes que, por exemplo, na hora que estiver no meio da rua, se manifesta um endemoniado, um demônio numa pessoa, ou na casa, ou na escola, ou no ambiente de trabalho, a pessoa está quebrando tudo. Aí você, meu Deus, quem dos pastores vão me atender? Quem dos pastores vão me atender? E eu vou pedir, Deus, se acontecer isso com alguém, se a pessoa me ligar, me diga que é para isso. Diga para o pastor Jadiel e para o pastor de Assis. E para os outros obreiros aqui que estão no ponto de expulsar demônios. Senhor, diga para eles. Porque se essa pessoa estiver ligando, porque ela não está se sentindo em fé para expulsar esse demônio, não deixa ninguém atender. Porque se você vive nesse nível, meu Deus do céu, se manifestou um demônio, agora eu tenho que me reconciliar com Deus, e vai se ajoelhar e pedir perdão por todos os pecados, para ver se a fé vem para você expulsar o demônio, está errado, você é morno, você não continua com a fé dentro de você. Por quê? Porque está havendo uma ruptura, essa fé está indo embora por algum lugar, e só existe uma maneira da fé vir embora, a fé ir embora, sabe qual é a maneira? Pecado. O pecado é quem vai colocar dúvida dentro de você. O pecado é que vai te distanciar de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se compactua com o pecado. Os vossos pecados afastam você de mim. Então o que Deus está ensinando para essa igreja? O que Deus está querendo falar com essa igreja de Laodiceia? Eu não quero que você viva para mim e para o mundo. Eu quero que você seja totalmente minha. Então quando você sai de um ambiente como esse, você vai ser desafiado lá fora. O que você vai colocar diante dos seus olhos? O que você vai permitir vir para os seus ouvidos? Amanhã você vai ser desafiado. Você vai ser colocado diante de situações onde você vai ter que ter paciência e dar testemunho de um bom cristão. Você vai ser desafiado a permanecer com tua fé. Se tentando ajudar os outros, você cai com os outros, então, pelo amor de Deus. Pastor, eu estou ajudando alguém, pastor. O marido já deu no queixo da mulher, a mulher está com o olho roxo, aí eu estou levando lá em casa ele, que é para eu dar uns conselhos para ele. Aí quando chega em casa, a mulher, marido, o que foi, mulher? Eu estou aqui ajudando os outros. Você está pior do que o outro que bateu. Já tem 5 anos na igreja, ainda não aprendeu a dizer misericórdia, Senhor me ajuda. Não, tudo é Ave Maria. Meu irmão, deixa Maria lá no sabe aonde?
lá no paraíso. Maria está no paraíso, está no seio de Abraão, esperando o dia do arrebatamento para ela vir ressuscitar com todo mundo. Quando você diz Ave Maria, você está dizendo socorro Maria, me ajuda aqui. Isso é pecado. Bota Mateus. Deixa eu te mostrar uma coisa, porque me incomoda. Eu vejo um monte de gente que está sendo abençoado, que está indo para o céu e tal e tudo, mas não entenderam o que é um linguajar cristão. A Bíblia diz que não sai da sua boca palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Palavra vergonhosa, vulgar. Tem gente que chega na igreja, está 2 anos na igreja, está com a gíria do mundo, fala o mesmo palavrão. Meu irmão, você não está lendo a Bíblia, não. Você não conseguiu mudar o teu vocabulário. Você está seco. Mateus 12, 34. Olha o pau para dar em doido aqui, presta atenção. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, pastor, não, é porque é linguajar, pastor, é porque, não. Jesus fala que quando você enche o coração de alguma coisa, a boca, ela vai denunciar. Então vamos continuando aqui. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do tesouro do coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Continua, vai indo. Até o 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, em outra linguagem frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não, pastor, é só da boca para fora. É igual aquelas mães do interior. O menino está atazanando. O menino, vem cá, menino não vem. Vem comer, menino não vem comer. No interior não existe não. Quando eles vêm comer, já vem quebrando as panelas. Menino, não faça isso. Vem cá, menino. Aí na 5ª vez, não precisa, da 3ª vez. Diabo, vem cá. Aí o diabo vem. Menino do Satanás. Não tem mais pai, não tem mãe. Agora virou do Satanás. Aí você chega, gente, não xinga teu filho. Não, é só dar a boca para fora. A Bíblia diz que vai dar conta. Vai dar conta do que você fala. Ei, deixa eu imprensar aqui. Porque no Nordeste tem uns cabas sem vergonha. Que aprenderam a amarrar boi lá no interior e pensa que é assim que cria filho. Pai que chama filhas adolescentes de prostituta, de rapariga. Desculpa a expressão, eu tô baixando aqui para você entender. De puta. Pais que amaldiçoam filhas. Que fica dando macho para as filhas. Que chama o filho de gay. Chama filho de imprestável. Xinga. E fica construindo o futuro de maldição na vida dos filhos. Pai, você vai dar conta dessas palavras. Mãe, você vai dar conta dessas palavras. Abençoe o coração da tua esposa. Abençoe o coração do teu marido. Porque tem muita gente que hoje está tentando juntar cacos do casamento. Que não foi só o diabo que trouxe ruínas, foram tuas palavras. Você entregou tanto o teu casamento para o diabo, você entregou tanto teus filhos para o diabo, que agora você está tentando tirar filhos lá atrás das grades. O avivamento que aconteceu no país chamado Gales, em 1903, esse avivamento, ele teve muitas marcas, e a mais forte foi um avivamento de santidade. As pessoas começavam a confessar seus pecados publicamente, sem ninguém pedir para confessar. As pessoas começavam a ficar constrangidas quando pensavam em falar algum palavrão, elas já eram constrangidas antes de falar. Porque onde o Espírito de Deus está atuando, há temor. Santidade é uma marca, amém? Senão, a gente vai vir aqui louvar e vai até receber curas e milagres, porque Deus é misericordioso, Ele atende às nossas orações, mas quando o Senhor vier para nós, Ele vai nos chamar de igreja de Laodiceia, igreja morna, uma igreja que busca Deus, mas que busca o mundo. E você sabe, homem, que se tua esposa chegar hoje para você e disser, eu te amo, eu gosto de você, mas você não é suficiente, eu tenho que me satisfazer com outros homens.
Agora nós queremos que Deus nos abençoe e que a gente, se envolva com Deus aqui e queira que Deus fique feliz, enquanto estamos lá no mundo agradando o outro Deus chamado Satanás, através das brigas, do ódio, dos palavrões, da bebida, das drogas, dos crimes, da corrupção. Não! 1000 vezes não! Para nós é sempre uma alegria poder liberar sobre a sua vida a palavra de Deus, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Que a palavra que você assistiu agora possa realmente fazer diferença para a sua vida, para a sua casa, para a sua fé, e que você sinta que Deus está trabalhando na sua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora, você que neste momento se encontra necessitando de uma oração, necessitando do toque de Deus. E a minha oração hoje vai ser diferente. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que não aguenta mais viver uma vida vazia, uma vida distante de Deus. De repente você é alguém que até um dia esteve na presença de Deus, mas se desviou, se afastou, se desanimou. Você precisa voltar para a presença de Deus. E você que nunca fez isso, você que ainda não se decidiu por Cristo, você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa se entregar a Jesus e fazer parte do aprisco dele, fazer parte dessa noiva que o Senhor está preparando para o grande casamento no final. Você precisa ser quente, você precisa realmente ter um calor de amor no seu coração pela pessoa de Deus. Eu te digo, todos os prazeres deste mundo, tudo aquilo que o mundo pode te proporcionar, não é nada comparado com a alegria, com o gozo, com o prazer, com a satisfação que Deus tem para você no reino, nos céus. Então, entrega a tua vida para Jesus. Eu quero orar com você, você que deseja se render ao Senhor Jesus agora. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que neste momento está me assistindo e necessita ter um encontro contigo, sente no coração um desejo de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor Jesus, assim como os discípulos fizeram, assim como nós estamos fazendo, assim como milhões de pessoas no mundo todo estão fazendo. Que este homem, esta mulher, encontre dentro de si forças dadas pelo Senhor para seguir ao Senhor Jesus. Transforma esse coração, transforma esse homem, essa mulher que necessita se aproximar de ti. E em nome de Jesus, toda a cadeia, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa a se firmar em ti, a buscar ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, seja quebrado agora, seja repreendido. E eu abençoo também este lar, esta casa, esta vida, declarando cura, milagres e libertação. Em nome de Cristo Jesus. Meu Deus, que o teu poder repouse sobre essa casa agora, desfazendo as obras do diabo, libertando toda essa família para viver uma vida digna diante do Senhor. Uma vida realmente como o Senhor planejou, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Você que recebe essa oração, saiba que Deus está entrando em providência pela sua vida. Mas eu te digo, não basta apenas receber uma oração. É importante que você se esforce e dê passos de fé para o Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É necessário vir a Ele. Então eu te convido, venha conhecer a Igreja Avivamento Cristão. Venha para o nosso ambiente. Quinta-feira, 19h30, nós temos um culto para você. Todo domingo, 18 horas, nós temos um culto especialmente para você. Nós queremos te ajudar a andar com Deus. Nós queremos continuar orando por você e pela sua família. E Deus vai entrar em providência, Ele vai transformar a tua situação, o teu ambiente, da água para o vinho. Então venha conhecer o poder de Deus e tua vida nunca mais será a mesma. E nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço a Deus por todos que têm nos apoiado, todos que têm patrocinado esse programa, que têm ofertado para fazer possível a nossa programação aqui na Band. Eu louvo a Deus por todos e eu peço que Deus abençoe, dando 1000 vezes mais a cada um, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado você por nos acompanhar todo sábado, 7 da manhã e todo domingo aqui nessa emissora. Que Deus continue abençoando você, em nome de Jesus. E
eu prometo que se Deus nos permitir, nos der força e o Senhor quiser, nós voltaremos na próxima programação para continuar abençoando sua vida. Fique com Deus e tchau, tchau. A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30 e domingo, às 18 horas. Esperamos por você!